Hello, everybody! Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Rodrigues, mestre em letras, sou especialista em ensino bilíngue e fui convidada pelo professor Vinícius, do canal A Prova Gel, para participar desta revisão para o TF-PR agora de 2023, com esse time incrível de professores que também vão participar. Eu espero que vocês gostem dessas super dicas que nós vamos dar para vocês hoje, e especialmente as minhas de língua inglesa. Então, eu quero começar falando para vocês assim, a estrutura da prova que a gente tem é a base de 2009. Então, da parte da língua inglesa, foram 8 questões de interpretação textual e algumas gramaticais. Também, a gente, como eu falei, 2 questões lá eram gramaticais, e outra informação bem importante que vocês têm que tomar atenção é que todas as questões estavam em inglês. Então, essa é uma diferença. Então, aqui, nessa nossa aula, nós vamos focar no quê? Como que a gente vai pegar as técnicas de língua inglesa para que a nossa prova seja feita num gerenciamento de tempo, né? Que vocês tenham um tempo hábil para fazer essas 8 questões e que vocês consigam gabaritar nelas. Então, bora lá para essas dicas. A primeira dica que eu tenho para vocês da técnica de leitura, ela se chama skimming. O que quer dizer esse skimming? Skimming é você passar o olho geral assim na prova, para você ter uma ideia geral do texto. Então, você vai olhar o texto primeiro, vai dar uma analisada no título, se tem uma referência, se tem imagem, que tipo de texto é esse. Então, isso para nós de técnicas de leitura se chama skimming. Então, você tem que buscar a ideia geral do texto. Depois, a próxima dica que a gente tem é o scanning. Então, lembrando que scanning tem a ver com escanear, quando passa assim na máquina, ele vai procurar alguns detalhes. Então, diferente do skimming, que a gente está tendo uma ideia geral, o scanning é para ter informações específicas. Mas de que maneira que eu vou buscar informação específica, teacher? Você vai para as questões, que daí a questão vai dizer para você o que ela quer para você ir procurar. Eu sempre brinco nas minhas aulas que quando você está fazendo um processo seletivo, na língua inglesa você é um detetive, porque você vai ver a questão, o que ele quer de você como aluno, e você vai procurar dentro desse texto. E junto com o skimming e com o scanning, é claro que é legal também procurar as palavras-chave, as palavras cognatas, ou seja, são escritos parecido com a língua inglesa e têm o mesmo significado, que nem computer, radio, TV. Então, essas palavras-chave são bem importantes para vocês. E para ter essa ideia geral do texto também e procurar essas informações específicas, já vai ajudar você a limitar como que você vai resolver essa questão. Vamos para a próxima dica? Já a nossa próxima é a inferência. O que é inferência? É inferir. Eu vou deduzir sobre o que o assunto está sendo apresentado no texto. Junto com a inferência, eu tenho que também lembrar do meu conhecimento prévio. O que eu já sei sobre esse assunto que vai me ajudar a entender as questões? Porque quando eu vou utilizar as técnicas de leitura especificamente nos processos seletivos, às vezes, no meu gerenciamento de tempo, eu não tenho tempo de ler o texto na íntegra. Então, quando eu utilizo a técnica, eu vou para questão, volto para o texto. Questão, volto para o texto. É claro que se o texto for curto, de 1 a 2 parágrafos, e o seu inglês está de intermediário para avançado, você lê o texto, sem problema nenhum. Agora, se são textos longos, de 5 a 6 parágrafos, e você não gerenciou muito bem seu tempo com as outras disciplinas, é melhor você usar essas técnicas que você poupa o seu tempo. Então, isso tudo tem a ver com a sua escolha de gerenciamento de tempo. Então, lembrando, a gente falou do skimming, que é a ideia geral, o scanning, a buscar a ideia específica, e a inferência, que eu tenho que deduzir sobre qual é o assunto. Eu já li sobre isso, já vi sobre isso. Então, todas essas técnicas são importantes para você. A próxima que eu apresento aqui para vocês, como eu falei, você vai ler as questões, você vai buscar as palavras-chave do texto, vai tentar identificar sobre o que ele quer dentro do texto, do corpo do texto, para facilitar o seu entendimento.
Eu coloquei para vocês o exemplo de 2009 para que a gente possa aplicar essas técnicas para que você consiga entender a importância delas. Então, eu coloquei aqui para vocês o texto, claro que ele não está na íntegra, só um recorte, mas para que vocês tenham uma noção do que a gente pode trabalhar aqui do skimming. Você vai olhar primeiro, né, claro, o título do texto. Você vê assim que está escrito ali, texto referente às questões 9 a 13. Então, a gente tem ali, Chopin's Piano Found in English Country House. Então, quais são as palavras-chave que eu tenho ali? Chopin, que a gente já ouviu falar várias vezes quando estuda música, quando estuda arte, conhecimento, cultura. Piano, found in English country house. Então, ali, várias palavras facilitam a minha vida para eu entender que eles acharam um piano de Chopin, numa casa no interior da Inglaterra, né? Uma casa inglesa. E a gente tem ali quem que fez esse texto, a data, o horário. Teacher, isso é importante? Sim. Se tiver uma questão perguntando sobre isso, a resposta está na própria prova. Isso já aconteceu algumas vezes em processos seletivos. Então, a gente tem que ficar atento para todas as informações. Esse é o objetivo e é esse o seu diferencial que você vai conseguir a vaga do seu concorrente. Ter esse olhar mais cuidadoso com toda a prova. É claro que no começo o skimming a gente passa rapidinho, é que nem quando estamos no celular, né? Browsing ali, a gente está fazendo um skimming, né? Quando a gente para, é o scanning que chamou a nossa atenção. Então, aqui a gente vai ter que ter esse olhar cuidadoso e procurar esses pequenos detalhes. Vocês vão olhar ali que tem várias palavras cognatas que facilitam o entendimento de vocês. É claro que esse texto, esse recorte aqui, como eu falei para você, ele não está na íntegra. E uma das coisas que a gente percebe da prova de 2009 é que os textos não são curtos, eles têm mais de 4 parágrafos. Então, vocês têm que ficar atento com isso, de realmente buscar essas informações específicas. Outra coisa que é importante vocês saberem da língua inglesa, os números também é importante saber. É importante lembrar dos adjetivos, lembrar de tempos verbais, tudo isso é bom dar uma revisada. Então, como eu falei para vocês, essa primeira técnica é a do skimming e a inferência é o que eu sei sobre esse assunto. Eu já li sobre isso, não conheço nada disso. Então, ter esse cuidado de realmente ler as questões e voltar no texto. Coloquei aqui para vocês uma questão, né, para vocês utilizarem o scanning. Tem ali a questão 9 Who found Chopin's last piano? Então, quem que achou esse último piano? Você vai procurar esses nomes, né? Você volta no texto, você vê se tem a lei. Aqui já está grifado o gabarito dessa prova que eles disponibilizaram, né, online. Então, tem aqui que a alternativa seria a D, Jean-Jacques. Não vou falar o sobrenome para não cometer nenhum equívoco, para vocês entenderem como que funciona, né? Então, o scanning vai procurar informação específica. Volta lá no texto e quem achou este piano. Próximo que eu quero falar para vocês da parte gramatical, os tempos verbais. Tempos verbais, ele cai em todos os processos seletivos que você vai fazer. Independente de qual faculdade você escolha, eles são extremamente importantes quando você está estudando, se preparando para o vestibular. Então, os tempos verbais. E quantos são? 12. Coloquei aqui para vocês terem uma noção um pouquinho que ele é dividido em 4 partes. O simple, continuous, perfect e perfect continuous. Lembrando que cada vez que eu falo da palavra contínuo, progressive, temos que ter o verbo to be, ou no presente, ou no passado, ou no futuro. E o próximo verbo com ing. Isso eu tenho que sempre saber, gente. Quando eu vou estudar do passado, eu tenho aquela lista de verbos regulares e irregulares. Teacher, tem como fugir disso? Não temos como fugir. Ao longo dos anos, cada vez que a gente estuda mais um pouco, a gente vai guardando todos esses verbos na nossa memória. Então, todas essas partes são importantes. É claro que aqui são somente exemplos que eu coloquei para vocês, que
possivelmente terão tempos verbais, porque ele faz parte da língua inglesa, está na estrutura dos textos, então vocês devem sempre se preparar com os tempos verbais. Então, a dica gramatical é estudar os 12 tempos verbais, estudar adjetivos, estudar advérbios, os modais é importante e, é claro, vocabulário. Como que eu estudo vocabulário, teacher? Lendo bastante em inglês, assistindo filmes com legenda em inglês, escutando música, praticando. Então, é essa a dica que eu dou para vocês. Pessoal, o nosso tempo é limitado, então aqui foram algumas dicas de técnicas de leitura de língua inglesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento específico de inglês e desejo para vocês uma ótima prova e curtam bastante o canal do professor Vinícius, que com certeza teremos mais momentos, e agradeço novamente o professor por essa oportunidade de estar aqui com esse time incrível de professores. Bye bye everybody, have a nice test!